Portal de programação desenvolvido pelo curso de Ciência da Computação tem reconhecimento internacional. Professora assume coordenação do Programa Institucional de Avaliação das Universidades Comunitárias Gaúchas. A importância do engenheiro de alimentos na conquista de novos mercados. Professor de São Paulo participa de aula inaugural do curso de Pedagogia. Está começando mais uma edição do Expressão Universitária. A criação de um portal de programação que era inicialmente para ser apenas um projeto de extensão para atender os alunos da universidade, acabou tendo uma dimensão muito maior. O portal foi desenvolvido pelo professor Neylor Averino Tonin, coordenador do curso de Ciência da Computação, e pelo acadêmico Gianluca Bess. Em pouco mais de um mês de funcionamento, o portal www.urionlinejude.edu.br já tem mais de 1.000 usuários de 10 países. Ele está disponível em português e inglês, o que vem favorecendo a disseminação para além fronteiras. Um dos maiores objetivos do portal é evitar a evasão de alunos pela facilidade de compreensão dos problemas propostos. Então eu resolvi escrever um projeto, no qual o Jean estaria como bolsista desse projeto, para desenvolver então um portal que ficasse funcionando, ou ficasse online, manhã, tarde, noite, madrugada, o dia inteiro, e que mantivesse aquelas submissões e problemas que o pessoal mandava, né, e que mantivesse também os rankings do pessoal, fazendo com que isso se tornasse uma competição, né, mas ao mesmo tempo um local onde a qualquer momento que você quisesse resolver o problema estaria lá, né, e disponível para execução. Essa foi a ideia inicial, porque no início também utilizava o UVA, que é um portal que já existe na Espanha, em Valladolid, só que esse portal ele tem manutenção, tinha manutenção sempre às 10 da noite, né, Gê? Então às 10 da noite, no meio da aula, o portal caía fora. Então o pessoal estava resolvendo os problemas, aí o portal caía para manutenção só no outro dia. Aliada à dificuldade que o portal era todo em inglês. Então eu tinha alunos de início do curso que não dominavam bem o inglês. Então a gente tinha dificuldade, não tinha um portal em português decente, né? E esse portal que existia na Espanha tinha os problemas somente em inglês, né? Não tinha essa versão em português e também tinha inconveniente de ficar desligando. Mas do portal, quem pode falar mais do funcionamento assim é o Jean, que está trabalhando, né, Jean, há uns 9 meses aí no portal. Uma experiência incrível, assim, poder participar, além de desenvolver o portal, poder ajudar outras pessoas a aprender, a evoluir, entendeu? E a se preparar para competições, para as aulas também. Ficou mais fácil se interessar e também aprender essa área tão importante no mundo moderno de hoje? Dá para ver até quando a minha turma começou a usar o Boca, que a gente já estava incentivado para tentar resolver mais problemas, passar aos colegas, entendeu? Mostrar que a gente estava aprendendo. E daí agora com o portal, já que o ranking fica ali armazenado, as pessoas de outros anos que estão vindo, 2011, 2012, as turmas podem até passar da colocação que a gente estava naquele determinado problema. E já superamos todas as expectativas, pelo menos as primeiras expectativas que nós tínhamos era criar um portal para URI, quer dizer, para os alunos do curso de Ciência da Computação e das Engenharias aqui da URI, de Erechim, e talvez, se desse certo, estender esse portal, né, para Frederico, Santo Ângelo, Santiago e os outros campi da URI. Só que, para nossa surpresa, com 2 semanas de funcionamento, a gente começou a ter acesso de fora do país. Quer dizer, praticamente todos os estados hoje, né? Quase todos os estados do país tem gente acessando diariamente. Então, se tu for olhar agora, tem 10, 8, 12 usuários, alguns do Brasil, alguns de fora do país, resolvendo os problemas, quer dizer, ali online, tentando resolver os problemas. Professor, quando o senhor fala em problemas, significam exercícios práticos ligados à tecnologia de informação. São problemas gerais, de qualquer tipo de problema
voltado para qualquer tipo de área. Por exemplo, um tabuleiro de xadrez, quantos movimentos são necessários para ir de um local ao outro usando determinada peça. Num labirinto, se você entrar, quantos movimentos você tem que fazer para sair. Desde esse tipo de problema até problemas mais simples, como calcular uma determinada fórmula, fazer um cálculo de uma determinada área. Você tem vários jardins, você quer saber quantas plantas você pode colocar em cada tipo de jardim. Quer dizer, em qualquer área, a gente tem problemas até de genética, a gente tem problemas de tudo que é área que dá para resolver através de algoritmos, né? Esse portal veio, então, trazer uma série de benefícios e facilitar a entrada de pessoas interessadas nessa área. Com certeza, eu acho que o grande diferencial, eu vejo assim, como professor de programação, então o grande diferencial que eu tenho hoje é para o aluno que está iniciando um curso de ciência da computação, é a única universidade do país, pode dizer assim, que tem um portal disponível para os alunos se cadastrarem no que eles entram na segunda semana que eles estão fazendo faculdade, eles já estão resolvendo problemas práticos. Não aqueles problemas que nem na época que eu fiz faculdade, que o professor dava uma lista, né? 8, 10 problemas, o aluno lá resolvia final de semana, só Deus sabe se estava certo, se estava errado, porque o professor não corrigia, né? Não tinha nem tempo hábil para corrigir, porque cada um faz um problema de um jeito, né? Então assim, o aluno ele tem condições de ir para casa, ele sabe quais os problemas que ele vai fazer final de semana, e ele tem condições de saber na hora, ele submeteu, o portal já dá a resposta na hora, se esse problema está ou não correto para aqueles testes de entrada que a gente cadastra. O Gia, a gente coloca, e os autores, né, que tem de fora, vários autores, inclusive de outros países que já estão disponibilizando problemas para a gente alimentar o portal, a gente colocar no portal. O que o senhor desenha para um futuro não tão distante assim? Bom, o que a gente pode perceber hoje, que com a geração Z, quer dizer, veio a X, a Y, a Z e está evoluindo, né? Então o que acontece? Cada vez mais, aquela dificuldade que existia para os nossos pais de não conseguir mexer no videocassete, né? Hoje tem criança de 1 ano de idade que pega um jornal e quer ampliar ele, como se estivesse mexendo no iPad. Eles já nascem, essa interatividade toda já nasce junto com eles, eles vão se familiarizando com isso, vão se acostumando desde o 1º, 2º ano de vida. Então, essa geração aí do Jean, da gurizada toda que está entrando na faculdade, eles não têm mais aquele perfil como a gente tinha quando a gente era aluno, de sentar numa aula, de escutar o professor falando 2 horas e ir lá e fazer a coisa no papel. Eles têm essa necessidade maior dessa interatividade. Então, acho assim, não só para o pessoal da URI, claro, que está fazendo uso do portal, mas o pessoal de programação do país inteiro. Já visto que a gente tem mais de 1.000 usuários, né, que já acessaram o portal, e hoje a gente tem em torno de 300 usuários regulares do portal, que ficam todo dia resolvendo problemas, né? Não só do Brasil, como de outros locais. E a tendência é isso aumentar. Todo dia tem gente nova se cadastrando, gente nova usando. Então eu vejo assim, é muito melhor para você trabalhar com uma turma quando você fica meia hora, 1 hora explicando um problema no quadro, ou no data show, e depois em seguida coloca eles no laboratório, entre no portal e resolvam tal problema. Eles vão aplicar aquele conhecimento, aquele conteúdo que eles viram na teoria, minutos antes, na prática. Então eles se sentem motivados a fazer isso. Em função da importância e do ineditismo do portal de programação, o professor Neylor Tonin e o acadêmico Jean Bess tiveram um artigo aprovado na Conferência Internacional sobre as Fronteiras da Educação, um dos congressos mais importantes do mundo na área de informática e educação. O congresso será realizado em Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, durante as férias escolares de 16 a 19 de julho deste ano. Viver é a arte de realizar sonhos. Esse foi o tema da aula inaugural do curso de Pedagogia com o professor César Romão, de São Paulo. Ele veio a Erechim para participar também da 22ª Conferência Distrital do Rotary. O sonho ele é dividido em algumas partes. A primeira é você saber o que você quer. Qual é o seu sonho na vida? A segunda é você começar a desenvolver competências para realizar os seus sonhos. Muita gente não realiza os seus sonhos
porque falha justamente aí. Só sonhar é como ter pensamento positivo. O pensamento positivo é ótimo, mas se ele não for seguido de uma ação competente, só o pensamento não vai resolver. Então as pessoas que sonham, elas precisam cumprir a segunda etapa, que é desenvolver competências necessárias para realizar esses sonhos. Eu quero ser músico. Ok, quantas horas você estuda de música por dia? Ah, mas eu já nasci sabendo, né? Não existe isso. As pessoas que realizam os seus sonhos treinaram muito, se esforçaram muito, estudaram muito, por isso que chegaram lá. Com certeza, dentro dessas competências, estudar é uma delas. E todos nós devemos ter como hábito estudar para conseguir concretizar esses sonhos que tantos nós queremos realizá-los, não? A formação acadêmica ela é fundamental, Matheus. Por quê? Você levaria o seu filho a um médico que não tem diploma? Ele diz assim para você: olha, eu vou operar o cérebro do seu filho, eu assisti no Discovery Channel que esta operação é possível, eu aprendi, eu assisti 3 vezes o programa, pode deixar que eu vou operar o cérebro do seu filho. Existe uma tendência hoje de muita gente achar que o estudo não é necessário. O nosso presidente Lula é um grande exemplo, é um expoente com relação a isso, mas veja, na história dos presidentes, foi um presidente que não estudou que construiu mais Universidade Federal. Então, ele sabe da importância disso, ele sabe o que ele sofreu, tá certo, por causa disso. Então, se você puder, faça aí a sua faculdade, faça a sua universidade, retire o seu diploma, seja habilitado e licenciado para uma profissão. Estamos falando de universidade e estamos dentro de uma universidade. Seguindo nessa linha de pensamento, que aspectos o senhor acha importante uma universidade deve se preocupar para que os alunos que aqui entram e saem como profissionais devem observar durante a trajetória acadêmica para saírem não só bons profissionais, como pessoas ótimas no mercado de trabalho? Olha, eu vou fazer um comparativo com as universidades americanas, eu estudei em algumas, e o que eu noto lá, e o que falta aqui no Brasil, é um centro de excelência de pesquisa nas universidades. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, as grandes ideias são desenvolvidas dentro de universidades. Depois elas vão para a economia, elas vão para as indústrias, elas vão para o comércio, vão para a área de serviços. São os estudantes que criam as grandes ideias. Eu acho que aqui no Brasil está faltando isso, está faltando esse investimento das universidades nesse processo de criação, nesse processo de fazer com que o laboratório científico, né, extraia ideias, extraia inteligência, porque todos esses jovens hoje, todos vocês jovens, são de uma inteligência fantástica. O desafio da universidade é extrair essa inteligência, transformar em conhecimento e com isso, vamos supor, um empresário que quer desenvolver um produto. Ele pode chegar num departamento tecnológico aqui da Universidade de Pesquisa e dizer: olha, vocês pesquisem sobre isso que eu compro a ideia. Porque as universidades americanas, na maioria delas, são mantidas por investimento de empresas que compram as ideias que aqueles alunos tiveram. Tanto é que você vê que alguns expoentes até deixaram as universidades porque as ideias eram boas demais, né, até para eles continuarem. O próprio Bill Gates, o Mark Zuckerberg do Facebook e tantos outros, né? Depois do intervalo, vamos falar da importância da avaliação das universidades comunitárias gaúchas e do papel do engenheiro de alimentos na conquista do mercado exterior. Amplie suas competências. Faça pós-graduação URI. Cursos previstos para o primeiro semestre. Fisioterapia oncofuncional, pedagogia nas organizações empresariais e sociais, nutrição em gastronomia e arte, cultura e suas linguagens. Inscrições abertas. Informações pelo fone 3520-9030. Confira no nosso site também as especializações previstas para o segundo semestre. Pós-graduação URI Erechim.
ampliando suas competências. A professora Nilce Fátima Schaefer, coordenadora do curso de matemática, assumiu a coordenação do Programa Institucional de Avaliação das Universidades Comunitárias Gaúchas, o PAIUNG. Ele tem papel decisivo na condução do processo de avaliação institucional junto às universidades do COMUNG, Consórcio das Universidades Gaúchas, composto por 15 instituições de ensino superior do Rio Grande do Sul. O PAIUNG é o Programa de Avaliação Institucional das Universidades Comunitárias Gaúchas. Esse programa, ele é um programa que ele abrange 15 universidades no estado do Rio Grande do Sul, que são as universidades que têm as mesmas características que a URI, né, como um todo. São universidades comunitárias que desenvolvem um trabalho essencialmente comunitário na sua região e é uma característica de universidades da região sul do Brasil. As comunitárias no Brasil, nós temos um número grande de universidades comunitárias no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Por que a necessidade de se fazer avaliação dessas universidades? Bem, o PAIUNG, ele é um programa que ele vai completar 20 anos agora no ano de 2014. Ele existe desde que foi implantado o PAIUB, que é o Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras. Então, no momento que se instalou o PAIUB no país, o PAIUNG foi um programa que nasceu em consequência desse PAIUB, tendo em vista aí a congregação do consórcio das universidades gaúchas. E tendo em vista sempre a organização, a implementação e a execução da avaliação nessas universidades. Porque agora, com o advento dos SINAIS, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que surgiu no ano de 2004 e se transformou em lei, né, o programa dos SINAIS, todas as universidades brasileiras são obrigadas a fazer avaliação institucional. E aí, então, o COMUNG, como um consórcio de universidades, achou por bem organizar esse grupo de avaliadores para que se fizesse avaliação dentro das universidades. E como é que está a nossa universidade dentro desse sistema de avaliação? A URI, então, como um todo, ela tem, assim, avaliação semestral de disciplinas, anual de infraestrutura de cursos, bianual de gestores e também da comunidade externa. A URI passou pelo seu processo de recredenciamento no ano de 2009 e recebeu aí, então, uma comissão externa de avaliadores do MEC, e que fizeram uma avaliação muito positiva da instituição, e a URI hoje ela está assim no patamar de excelência de ensino superior do país, porque o conceito de avaliação que a URI atingiu com essa avaliação dessa comissão externa foi o conceito 4, sendo que o conceito de excelência, ou seja, o maior conceito de avaliação que o MEC dá hoje para as universidades é 5. Então, nós estamos num processo de avaliação muito bem conceituado, né? E os nossos cursos, tanto os nossos cursos quanto todas as ações da URI receberam a renovação do reconhecimento, né? Então, os cursos que nós já tínhamos receberam a renovação do reconhecimento a partir desse conceito 4. Então, é uma instituição muito bem avaliada, dentro das comunitárias do Rio Grande do Sul também, porque nesse conjunto de avaliação envolve aí desde a organização dos cursos, a infraestrutura, até as políticas que temos dentro da instituição para viabilizar o processo todo de ensino superior. Então, nesse momento, a gente vê assim que
tanto a comunicação com a sociedade, quanto a infraestrutura, quanto a relação que ocorre dentro da instituição e as políticas, elas estão muito bem avaliadas. Porque quando nós temos assim a avaliação para o ranking das universidades, a avaliação nacional, são 3 frentes que se definem aí. Uma frente é o ENAD, que envolve a avaliação, então, que participam os alunos, formandos dos cursos que fazem aquela prova, quando eles estão terminando o curso. A outra frente é a avaliação dos cursos, que então é uma avaliação que vem a comunidade, uma comissão externa fazer. E a terceira frente é a avaliação institucional, que aí se inicia dentro de casa, com o processo de autoavaliação e se completa aí com essa avaliação institucional, vindo uma comissão externa fazer a avaliação da URI como um todo. Engenheiro de alimentos tem papel fundamental na conquista de novos mercados. A opinião foi manifestada pelo professor Eduardo Tondo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ao palestrar na aula inaugural do curso de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado em Engenharia de Alimentos. Na palestra ocorrida no auditório da universidade, o professor afirmou que o trabalho do engenheiro de alimentos é cada vez mais importante quando se trata de oferecer produtos com segurança e qualidade. Os engenheiros de alimentos hoje em dia estão sendo extremamente valorizados pelas indústrias de alimentos. Por quê? Porque são os profissionais que talvez mais se adequam à produção de alimentos seguros e de qualidade. Seguros seriam aqueles alimentos que não causam doenças, e de qualidade seriam aquelas características que o público, que as indústrias querem. Como a formação do engenheiro de alimentos prevê esse tipo de qualidade, eles estão sendo muito bem valorizados. E hoje a realidade atual é de confiança total sobre os alimentos que nós consumimos hoje no mercado? O público em geral tem uma confiança grande nas indústrias que produzem os alimentos. Claro que depois de um evento, como um surto, ou um recall, um recolhimento, por causa de algum problema, o público começa a desconfiar. Então o que a gente tem que fazer é evitar esse tipo de problema. Evitar, tem que trabalhar na forma preventiva. Então o engenheiro de alimentos, mais uma vez, ele tem sido muito valorizado porque trabalha dentro desse sistema. E como é que as universidades hoje trabalham nesse sentido? É dada uma importância cada vez maior dentro dos cursos? As universidades estão de olho no que está acontecendo no mercado. As universidades que melhor se preparam são aquelas que acompanham a evolução do mercado e preparam o profissional para esse tipo de realidade. Alguns currículos da engenharia de alimentos ainda estão muito engessados, porque nós temos que dar aquela identidade do engenheiro de alimentos, do engenheiro, que envolve técnicas como o cálculo, as físicas, que são disciplinas duras e difíceis. Mas acompanhar a evolução do mercado é uma questão de sobrevivência para esses cursos, e os cursos já sabem disso. É um bom mercado para o engenheiro de alimentos? É um ótimo mercado para o engenheiro de alimentos. Nós estamos no país que mais exporta frango no mundo, que mais exporta carne bovina no mundo, suco de laranja, café. Cada vez mais o Brasil é respeitado na Europa, nos Estados Unidos, e a nossa produção de alimentos está sendo, além de crescer cada vez mais, ela tem sido muito respeitada e, aos poucos, cada vez mais, no bom sentido, invejada. Os países já bastante desenvolvidos começam a vir para o Brasil para saber o que está acontecendo aqui dentro. E o engenheiro de alimentos tem tido essa participação muito forte, junto, claro, com outras profissões, mas essa profissão tem sido muito valorizada, sim. Uma vez porque também os consumidores, os brasileiros e de todo mundo, estão consumindo produtos cada vez mais industrializados. E a participação do engenheiro de alimentos nessa área é extremamente importante. É verdade. Tem um estigma que volta e meia a gente vê, que ainda existe, de que o
produto industrializado teria algum demérito. Não é verdade. As indústrias sérias, as indústrias se esforçam, são muito controladas, fazem um produto muito bom. E esse produto cada vez mais conquista o reconhecimento e a necessidade, por causa da vida agitada das pessoas, conquista o respeito do consumidor. Existem outros produtos que cada vez também aumentam, né, o seu apelo, a sua necessidade, que são os orgânicos, mas a gente pode dizer que os industrializados são muito bons, sim. E a participação do engenheiro de alimentos é fundamental para que a gente consiga cada vez uma qualidade melhor, um fornecimento anual, eu digo melhor, de todo ano, todas as variedades dos alimentos, e com um nível de segurança e qualidade adequado. Professor, não sei se se adequa a pergunta, mas quando se trata, por exemplo, em problemas de exportação de alimentos, o engenheiro de alimentos tem a sua participação, tem a sua responsabilidade em oferecer um produto, em dar um produto de qualidade lá para o exterior? Com certeza. Como nós dizemos muitas vezes nas aulas e em palestras, muitas vezes o engenheiro de alimentos, ele é a última barreira ética de qualidade e de segurança de uma indústria ou de um mercado. Ele que muitas vezes vai ser o cara que vai dizer esse lote pode ou não pode sair, esse lote pode ou não pode ser comercializado. Porque falhas existem. Agora, avaliar o tipo de falha e decidir se essa falha pode causar um problema de saúde pública ou um impacto econômico é responsabilidade também do engenheiro de alimentos. Agradecendo a sua audiência, estamos encerrando mais uma edição do Expressão Universitária. A todos os que nos prestigiam, desejamos uma ótima semana.